E aí, meu aluno querido, estudando língua portuguesa, está fazendo suas revisões, está fazendo as análises aí que você precisava fazer, já começou a corrigir as pessoas? Já é, porque é isso que vai acontecer. Quando você está estudando língua portuguesa, passa um tempo, você começa a aprender mais a matéria, você começa a virar um chatão. Sério, vai virar o chatão do grupo. Como assim um chatão? Tá lá conversando com a galera, alguém manda um erro você. Nossa, na primeira vez você ouve e fica de boa. Na segunda vez você fica mais ou menos. Na terceira você vai corrigir. E vai começar a perder os amigos, progressivamente. Sério? Sério, você acaba sendo considerado o chatão do grupo. Mas é melhor ser um chatão concursado a ser um legalzão arruinado, né? É bem melhor. Bem, vamos pensar aqui o seguinte. Eu estou trabalhando o conteúdo de pronomes, certo? Estou pensando sobre função sintática de pronomes. Você entendeu que existem pronomes pessoais, tá? Dentro dos pronomes pessoais existem alguns pronomes específicos ali, oblíquos, caso reto, para quem você usa qual pronome. E eu vou mostrar agora para você um caso bem especial, ainda pensando na noção de função dos pronomes, que existe uma dupla função para alguns verbos, tá? Então, acompanhe comigo aí na tela o seguinte. Esse caso é um caso mais particular, tá? Nós dizemos o seguinte, quando você tiver verbos que são chamados de verbos causativos ou verbos sensitivos, o pronome oblíquo pode ter duas funções. Primeiro vamos entender o que é um verbo causativo e o que é um verbo sensitivo. Eu dei exemplos aqui para você. Verbo causativo é aquele que designa uma ação que causa outra, tá? Então, mandar, deixar, fazer, pedir, tá? Essas são formas causativas. Verbos sensitivos, verbos que estão relacionados aos sentidos do indivíduo. Ver, ouvir, sentir. Perfeito? Esses são verbos de sensação. Olha só, eu tenho nessa frase aqui um verbo causativo. O verbo mandar e outro verbo que é o verbo ler. Então aqui não é causativo nem sensitivo, só o causativo mandar. Beleza. Aí eu quero que você destaque aqui o pronome me. O pronome me faz referência a que pessoa? A primeira pessoa, certo? A palavra eu. Então, vamos observar até aqui, ó, até a palavra me. Pense, o verbo é o verbo mandar, tá? Tá aqui, verbo mandar. Quem foi que mandou? O rapaz. O rapaz é o sujeito do verbo mandar. O que foi que ele mandou? Ele mandou eu ler o livro. Agora, por que eu não coloquei a palavra eu aqui? Eu não coloquei a palavra eu porque eu estou empregando nesse momento a palavra eu como complemento do verbo mandar. Então eu tenho que utilizar a forma me. Certo? A primeira função da palavra me aqui é ser o complemento verbal desse termo mandar, do verbo mandar. Então até aqui você já foi, ó. Pegamos a primeira função. Primeira função de complemento verbal. Agora, leia o resto da frase. Ler o resultado. Quem vai ler o resultado? Eu, horas. Que palavra está representando a palavra eu nessa frase? Palavra me. Então essa palavra me representa o pronome eu e desempenha a função que ele desempenharia se estivesse ali. Eu ler o resultado. A palavra me está funcionando nessa frase como sujeito do verbo ler. Então eu te falei que a palavra me aqui tem dupla função. Com relação ao verbo antecedente, é complemento verbal. Com relação ao verbo que está à frente, ela funciona como sujeito, tá? Então esse é o caso de dupla função. Isso só vai acontecer com esses verbos aqui, ó, causativos e sensitivos. Beleza? Então, lembra que com esses verbos o pronome pode ter dupla função. Daí você vai partir de uma análise sintática, vai partir para uma análise sintática que vai considerar o pronome. Lembrar, então, que o mais importante aqui é você fazer o seguinte: identificar o pronome e os dois verbos, tá? É complemento desse
e é sujeito desse. Caraca, professor, que coisa trabalhosa. Agora você já está entendendo melhor o vocabulário. Isso é, de fato, trabalhoso. Difícil não é, somente trabalhoso. Perfeito? Vamos progredindo aqui com a nossa matéria, vamos continuar nessa parte. Olha, então falei para você sobre esse emprego dos pronomes, né? Função aqui, daí função sintática deles. Vamos adiante para entendermos mais coisas, mais casos, mais empregos ali desses pronomes. Acompanhe comigo. Emprego de algumas formas. Eu, tu, mim e ti. Essas formas são muito incidentes em concursos públicos, principalmente porque a galera erra demais. E agora você vai pegar uma regra. A primeira regra é a seguinte: após uma preposição essencial, emprega-se o pronome do caso oblíquo. Professor, eu não estou muito lembrado do que é preposição essencial. O bom seria você assistir novamente ao vídeo sobre preposições, mas eu vou colocar a sigla. A sigla é ACDEPST, tá? ACDEPST. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sobre e, tras. Essas são as preposições de que tipo? Essenciais. Após preposição essencial, usa pronome oblíquo. Então vamos analisar aqui na frase. Comprou um presente para mim. Eu tenho aqui a palavra para. Essa é uma preposição essencial. Entre mim e ti não há divergências. Trouxe um livro para ti. Então, ó, preposição para, preposição entre, preposição para. Veja, no primeiro caso, eu digo, trouxe o livro para mim. A palavra mim é o pronome oblíquo, nesse caso tônico, né? Mas, ó, por quê? Porque eu tenho a preposição para antes do pronome. Olha a segunda frase. Entre mim e ti não há divergências. A preposição obriga a empregar esses dois pronomes aqui. Presta bem atenção no que eu vou te falar. É muito comum o falante dizer alguma coisa como entre eu e você. Está errado. Sério, professor? Aham, está errado. Porque a palavra entre é uma preposição essencial. E de acordo com essa regra que nós estudamos, quando você tiver a preposição essencial, você precisa colocar então esse pronome. O certo é falar entre mim e ti. Professor, posso falar entre mim e você? Pode falar, porque a palavra você é um pronome de tratamento. Não entra então nessa festa. O certo então, entre mim e ti não há divergências. Correto ali, sem prejuízos para a correção gramatical ou para o sentido da sentença. Muito bem? Vamos adiante. Olha lá a forma. Trouxe um livro para ti. O que é que eu tenho? Eu tenho o pronome ti após a preposição essencial, tá? Tá certo, não tem problemas para correção gramatical aqui. Então, viu a regra? A regra número 1. Pós preposição essencial, emprega-se o pronome do caso oblíquo. Tá bem fácil. Agora, vamos dar uma olhadinha numa regra estendendo isso, que seria a nossa regra número 2. Veja, se o pronome desempenhar função de sujeito, quer dizer, se ele estiver funcionando como sujeito de alguma coisa, você será obrigado a usar o caso reto. Vamos ver. Eu tenho aqui, comprei um presente, vamos começar marcando a preposição como nós fizemos antes. Para, entre e para novamente. Agora, veja que o pronome foi outro. Tem aqui, ó, para eu, entre eu e tu, ficou aqui, e aqui a palavra tu. Por quê, professor? Olha para o termo que está colocado depois. Comprei um presente para eu aproveitar. Quem vai aproveitar o presente? Eu. Então a palavra eu é o sujeito. Entre eu ficar e tu ficares, prefiro a primeira opção. Veja, quem é que vai ficar? Eu, sujeito. Tu ficares, sujeito do segundo verbo. Tá? Então, quando o pronome for sujeito do verbo, você vai ter que usar o caso reto, nessas formas que eu expliquei aqui. Trouxe um livro para tu leres. Professor, por que eu não posso dizer trouxe um livro para ti leres? Porque daí seria o Mussum falando prateleira. Prateleires, né? Não, é para tu leres.
cuidado com essas formas. É muito comum o cara errar e falar assim, não, eu comprei um presente para mim aproveitar. Não é, não pode. A palavra mim, atenção, a palavra mim não pode servir para sujeito. Ela não conjuga verbo. É assim que você vai pensar. A palavra mim não pratica ação. Mim não conjuga verbo. Essa é a maneira correta de pensar para poder analisar a sentença aqui. Então você viu esse emprego, essa orientação fundamental sobre o emprego dessas formas. Tá? A palavra eu como sujeito do verbo aproveitar. Então mesmo que haja aquela preposição antes, você vai ter que empregar desse modo. Vai ter que empregar o caso reto, o pronome pessoal do caso reto. Perfeito? Viu aqui esses 3 casos? Se você já conseguiu ver, já conseguiu entender isso, que nós temos essas funções, vamos dar uma olhadinha para algumas pegadinhas que a banca poderia preparar. Porque o que o cara pode fazer? Colocar várias frases, deixar lacunas ali e pedir para você completar com eu ou com mim. Há várias questões assim, dependendo da banca, né? Dependendo da banca, você pode ter isso. Um exemplo de banca que cobra isso, a banca Vunesp. A banca Cisgran Rio também pode cobrar isso vez ou outra, tá? As outras bancas, a exemplo de banca CESP, banca FCC, essas bancas não costumam cobrar muito esse caso, tá? Do eu e do mim. Mas vamos ver aqui algumas pegadinhas que poderiam aparecer para você. Simbora. Olha lá. Observações, né? É preciso fazer uma análise sempre da função do pronome. Nessa frase, para mim, ler é um deleite. Ó, se você analisou bem, tem aqui a preposição para, tem aqui o pronome oblíquo e aqui tem um verbo. Professor, acho que essa frase está errada. Não, não está errada. Por quê? Não sei se você percebeu, mas nós temos aqui uma vírgula. Essa vírgula está indicando que esse termo está deslocado do final para o início. Então a posição desse pronome era aqui, ó, no fim da sentença. Certo? Se nós estivéssemos reescrevendo, seria assim, ó, ler é um deleite, tá? Ler é um deleite para mim. Tá? Então ele apareceu aqui, ó, ao lado do sinal de pontuação. Uma dica é, se aparecer o sinal de pontuação, a palavra mim vai estar no lugar correto. Tá? Primeiro caso aqui. Muito bem, então só para você não confundir, achar que essa frase estaria errada. Adiante. Olha o segundo caso. Não é tarefa para mim fazer isso. Nossa, professor, aqui está errado porque mim não faz nada. Calma, vamos analisar. Primeiro, conte os verbos. Tem o verbo ser, tem o verbo fazer. Tá? O que eu quero que você entenda? Não é a palavra mim que está conjugando esse verbo. Esse verbo não tem sujeito nessa frase. Sério, professor? Sério. Esse termo aqui, ó, está deslocado. Ele está aqui no fim da frase. Ele deveria estar aqui, ó. Deveria, quer dizer, a posição original, né? A posição original seria essa. Professor, tá, então quer dizer que a expressão fazer isso tem uma função? Tem. Essa forma fazer isto funciona como sujeito do verbo ser. E é por isso, meu aluno querido, que eu não posso pôr uma vírgula aqui. Ah, professor, eu já ia perguntar se não dava para pôr uma vírgula. Não, não dá. Porque eu não posso colocar vírgula entre o sujeito, fazer isto, e o seu verbo. Tá? Então eu vou reescrever a frase para você ver como ficaria na ordem direta. Veja, seria assim. Fazer isto, sujeito, não é tarefa para mim. Pronto. Conseguiu reorganizar a sentença e apareceu só a preposição e o pronome oblíquo? A frase ficou certa. Tá? Então essa aqui é uma estratégia para você fugir das pegadinhas que a banca pode, porventura, colocar para você. Então, sempre tente reorganizar a frase. Toda vez que aparecer uma sentença ali um pouco torcida, um pouco de uma análise um pouco complexa, faça isso.
porque isso vai ajudar a clarear os sentidos, vai ajudar a facilitar o procedimento de análise. Perfeito? Então fizemos aqui uma observação bem tranquila, algo bem simples para você conseguir entender sem maiores problemas. Fazer isso não é tarefa para mim, a frase ficou compreensível. Então fugimos de algumas pegadinhas que a banca poderia jogar para você. Vamos adiante? Olha só, eu ainda estou falando do emprego dos pronomes pessoais, né? Olha só, tenho aqui a palavra se e a palavra consigo. Gostaria de que você lembrasse que essas palavras são formas reflexivas, tá? Elas dão elas dão um sentido reflexivo. O homem olha para si, certo? Como se eu dissesse, o homem se olha. Se olha, né? Com o e, aqui é para si. Preposição, pronome, oblíquo. Então, uma ação reflexiva. O mestre carrega a sabedoria consigo. Sentido reflexivo. Professor, algumas pessoas dizem, eu quero falar consigo. Tá errado. O certo seria falar contigo, tá? Porque essas formas aqui que eu passei, se e consigo, são formas reflexivas. Não confunda. Agora, forma conosco e convosco. Tem um cuidado aqui importante. Se essas formas estiverem seguidas, né, se esses pronomes estiverem seguidos de uma expressão complementar, você vai desdobrar de conosco e convosco para com nós ou com vós. Olha o exemplo que eu vou te dar. Por exemplo, aqui, ó. Este trabalho é conosco. Certo? Empregou aqui, correto. Este trabalho é com nós mesmos. Por quê? Apareceu a palavra mesmos aqui. É um termo complementar, um termo de realce, digamos assim. Como ele está realçando essa expressão pronominal, eu tenho que abrir. Tenho que abrir essa expressão. É com nós mesmos. É essa forma correta. E não conosco mesmo. Tá? É com nós mesmos. Beleza? Essa é a forma correta de grafar esses pronomes aqui. Conosco e convosco. Convosco ou com vós mesmo. Mesmos. Tá? Agora sim, vamos estudar aqui 3 pronomes que são filés de prova. Caem em muitas provas. Inclusive, existem provas que cobram especificamente questões sobre eles. Pedem para você trocar o pronome o pelo pronome lhe, pedir se vai ter o mesmo sentido, tá? Então aqui eu quero muita atenção. Você vai estudar o e a, o emprego dessas formas, a natureza dessas formas, a palavra lhe também. E vamos melhorar aqui cada vez mais para você acertar as questões que envolvam esse conteúdo, tá? Quando você usa o e a, quando você usa lhe. Acompanhe aí comigo. Veja só, pela definição, o pronome o e o pronome a, quando forem pronomes oblíquos átonos, são formas pronominais diretas. O que significa dizer que uma forma é direta na língua? Quer dizer que elas servem para retomar elementos que não são introduzidos por preposição. Ou seja, não exigem uma preposição na sentença. Tá? Eles não necessitam de uma preposição. Já a palavra lhe é considerada uma forma pronominal indireta. O que isso significa? Que ele é equivalente a ele ou a ela, com uma preposição aqui. Pode ser outra preposição, que não ele ou ela, mas nesse caso é um caso, tá, só para ilustrar. Ou seja, esse pronome substitui um elemento que na sentença surge introduzido por uma preposição, em que a preposição seria algo obrigatório. Então, tá? Pronome oblíquo átono. Perfeito? Surge introduzido por uma preposição. Vamos ver como é que nós empregamos isso? Tá? Eu tenho aqui 4 frases para você analisar e analisar o emprego do pronome. Geralmente a banca pede para você trocar os termos ali por pronomes. Você tem aqui, eu comprei um carro para meu pai. A primeira coisa é marcar o verbo comprar, certo? E vamos dizer que esse verbo que está aqui possui complementos. Quem compra, compra alguma coisa. Então, marque esse termo, um carro. É aquilo que eu comprei. Para quem eu comprei? Marque-o para meu pai. Certo? E agora vamos dar nome a esses elementos. Esse termo, um carro, que está aqui,
você vai chamar esse termo aqui, pense comigo, ele é direto ou indireto? Ele tem preposição ali? Ele exigiu uma preposição? Não, porque quem compra, compra alguma coisa. Então você vai chamar esse termo de complemento direto, tá? Coloque lá então, complemento direto ou objeto direto, só para que você saiba que esses nomes significam a mesma coisa. Não exige preposição. O segundo termo, para meu pai. Essa forma exige preposição, porque é para indicar o destinatário. Então tem a preposição para aqui. Se tem a preposição, esse complemento é um complemento de natureza indireta. Nessa frase você chama isso de objeto indireto. Pois bem, o que é que a banca vai pedir para você fazer aqui? Vai pedir para você trocar esses pronomes, aliás, essas palavras, por pronomes, tá? Então imagine que eu queira trocar a palavra carro por um pronome. Eu vou dizer o quê? Eu vou usar o, a ou lhe. Eu vou usar uma forma direta para concordar, inclusive, com carro no masculino. O, afinal de contas, o pronome o é a forma direta. Então esse o que está aqui, pronome oblíquo átono, e tem como referente um carro, certo? Ele está retomando um carro. O para meu pai continua ali, beleza, ele é o termo indireto. Se pedissem para eu trocar a expressão para meu pai por um pronome e deixar a palavra carro, eu trocaria por lhe. Por quê, professor? Porque, veja, eu estou trocando um termo que começa com preposição. Um termo preposicionado. Então, aqui, ó, esse para o meu pai é um termo de natureza indireta. Muito bem. Professor, dá para trocar os dois de uma vez? Dá. Eu coloquei aqui essa forma lho. Essa forma lho é uma contração da preposição, aliás, do pronome lhe mais o pronome o. Nessa mesma forma, você tem os dois complementos, tá? Isso aqui é um pouquinho antigo. Quem usava isso? Machado de Assis, tá? Você tem ali os grandes escritores, como um Olavo Bilac, tá? Isso apareceria num texto mais literário, ou um texto de linguagem mais rebuscada, mais arcaica, tá? Agora, preste atenção aqui. Eu já falei para você como esses pronomes aparecem, beleza? Trocando uma coisa por outra. Então tem que ficar claro para você que eu não posso trocar o o pelo lhe, porque eles têm naturezas distintas. Eles significam coisas diferentes. Agora, o que é possível fazer? E isso aqui você vai achar interessante. Eu posso colocar já as funções que esses pronomes podem possuir, porque a banca vai cobrar isso. Vai pedir para você trocar um termo por outro, empregar o, a ou lhe. Lembra, se não exigir preposição, o ou a. Se exigir preposição, troca por lhe. Perfeito? Isso vai cair em provas, tá? Agora, analisa aí comigo o seguinte. Dentro dessa questão, a função desses pronomes, então. Tá? Eu quero que você veja. Qual é a função do pronome o? Já que ele está aqui retomando um carro. Um carro não era o objeto direto ou complemento direto? Sim. Então esse o vai ser objeto direto ou complemento direto. Complemento verbal direto. A palavra lhe não estava retomando para meu pai, que era o complemento indireto? Sim. Então a função dela, complemento indireto ou objeto indireto. Por quê? Porque o pronome vai receber a mesma função que era do seu referente. Nesse caso aqui. Professor, e a palavra lho, que é essa palavra mista, essa contração? Ué, se ela retoma os dois ao mesmo tempo, ela vai ser um complemento direto e indireto, ou objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Tá? Então é essa forma do pronome que representa esses dois complementos ao mesmo tempo. Existem muitas questões que versam especificamente sobre isso, então é super importante prestar atenção. Apareceu isso, apareceu um termo de natureza preposicionada, já vai ter que colocar ali a forma direta. Apareceu um termo de natureza não preposicionada, tá? A forma direta. Para aquela preposicionada, forma indireta. O, a e lhe. Perfeito? Que isso fique claro para você. Lógico que isso só não vai valer para um verbo de ligação. Se fosse para um verbo de ligação, a única forma complementar que você utilizaria, o ou a. Beleza?
Tá? Então essa aqui é uma dica. Na verdade, isso seria mais uma forma de uso bem assim restrita da língua. Se for um verbo de ligação, por exemplo, ele é inteligente, ele o é, certo? Mesmo que apareça uma forma preposicionada ali, depois do verbo de ligação, você utilizaria um pronome o, correto? Um pronome de natureza direta. Como falei, isso é só com verbos de ligação. Com os demais verbos, você emprega essa forma que nós utilizamos aqui, tá? Para observar o, a e lhe. Vamos adiante? Veja, eu vou mostrar para você aqui ó, o emprego de o, a e lhe na ênclise. O que é ênclise, professor? É empregar o pronome após verbos. Existem duas regras que você precisa aprender. Tá? A regra é a seguinte. Se a palavra, leia-se aqui, se o verbo, né, terminar em R, S ou Z, você vai retirar essas letras, retirar a última letra, né, o R, o S ou Z, e vai empregar lo, lá, los ou las, em vez de empregar o, a, os, as. Por exemplo, prender o homem, tá? Prender o homem, ó, é uma forma direta, então eu empregaria o, mas nesse caso eu corto o R. Então fica prender-lo. Professor, por que tem acento aqui e aqui não? Porque aqui é uma oxítona terminada em R, aqui é uma oxítona terminada em E. Aí passa a ser acentuada. Fez a tarefa. Tem o verbo fazer aqui, terminou em Z. Corta este Z e troca o a tarefa por lá. E ficou com acento, porque virou um monossílabo tônico. Antes era terminado em Z, agora é terminado em E. Monossílabo tônico terminado em E tem que ser acentuado. Então, ó, R, S ou Z. Tira essas letras e vai empregar lo, lá, los ou las, para garantir a correção gramatical. Segunda regra, se você tiver ão, oin ou m na terminação das palavras, ou seja, terminação com som nasal. Terminou com som nasal, você vai manter essas letras e só vai empregar, em vez de o, a, os ou as, no, na, nos ou nas. Por exemplo, compram a casa. Compram na. Dão a notícia. Dão na. Esse na aparece aqui como a forma complementar. Olha o som nasal. Ão aqui. Olha o som nasal aqui, o som de M. Então o correto é empregar assim. Professor, não tem que acentuar nem nada? Não, nesse caso não. Porque, olha, compram a casa. Compram. A palavra que está terminada em M, não tem acento. Tá? Dão, aqui você já tem o designativo de som nasal, então não precisa. Esse na aqui está complementando o verbo. Lembra? Complementação. Professor, e se perguntassem a função, muda alguma coisa? Não. Quem compra, compra alguma coisa. Esse pronome está funcionando como objeto direto ou como complemento verbal direto, se você preferir. Perfeito? Aqui nós vimos, então, as regras para o emprego dessas formas pronominais, dos pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo, e vimos vários empregos relativos a ele. Tá? A esses pronomes, aos pronomes pessoais. É super importante entender essa matéria, ficar de olho, porque esses conteúdos vão aparecer em provas. Tá? Esse especificamente. Por isso que eu fiquei um tempão falando de pronome pessoal, porque eles serão muito incidentes em prova. Então o que você tem que fazer? Você tem que estudar essa matéria, rever esses conteúdos, fazer exercícios sobre isso e principalmente, se depender da banca, tá? Dependendo da banca que você estiver ali acompanhando, você vai ter mais questões ou menos questões. Posso dar um exemplo. Banca que cobra muito isso aqui é a banca da Fundação Carlos Chagas. Essa banca cobra pra caramba essa parte de trocar o e a por algumas formas, né? Colocar o pronome o, o pronome a, o pronome lhe nas frases. A banca CESP costumava cobrar isso, tá? Não cobra tanto assim quanto já cobrou. A banca FCC cobra mais, tá ok? Muito bem. Finalizamos mais essa aula aqui. Respire fundo, estamos no meio da batalha. Inflame o sangue para a guerra. Continue motivado para estudar. Força, guerreiro!